Olá a todos, vamos fazer o Economia em Ação dessa sexta-feira e hoje eu resolvi, durante essa semana aconteceu muita coisa, foi divulgado o PIB do quarto trimestre, a produção industrial que veio muito ruim, decisão do Copom que teve aumentaram, né, o ritmo de corte aí da taxa Selic e terminamos a semana com o IPCA. Bem, muita coisa para pensar. Esse comentário de hoje, que vai ser o Economia em Ação, eu trouxe uma série de elementos. Primeiro para me posicionar a respeito dos últimos eventos e também para começar a pensar algumas questões que são relevantes. Bem, primeiro vamos falar do IPCA que foi divulgado hoje. Veio acima da minha projeção, eu estava esperando 0,32, veio 0,45. O meu modelo errou, foi bem ruim mesmo. Mas o que a gente consegue observar, só para apontar, lá na ponta final, isso daqui é o IPCA acumulado em 12 meses, continua caindo, o processo de acomodação, de convergência, a meta, né, continua. E eu queria só chamar a atenção, eu sempre faço isso aqui no comentário, que é tentar, como 2010, 2011 teve impactos muito fortes na inflação, por conta de eventos atípicos, teve tsunami, aquelas enchentes na região serrana do Rio, teve a seca no Rio Grande do Sul, você teve preço de petróleo que explodiu por uma série de motivos, enfim, foi muito confuso a estrutura de preço, porque você está no meio de uma crise. Para precificar ou reprecificar ativos num ambiente onde existe uma incerteza muito grande a respeito do comportamento futuro de algumas variáveis, né? É uma questão meio ovo e a galinha, né? Mas até encontrar esse ponto de equilíbrio tem muito ruído. Então, esse daqui é um gráfico do IPCA para o mês de fevereiro, variação mensal, por cento ao mês. Repare que veio 0,45. Veio bem menor do que em 2010, 2011, estava em 0,78, 0,80 o IPCA para esse período. Então, a gente tem aí uma situação mais comportada da inflação. Eu acho que a gente tem aí uma situação que está melhor mesmo do que os últimos anos, o que sugere que a gente vai ter uma inflação bastante comportada aí nos próximos meses. Bem, só para corroborar com isso, um dos índices que saiu essa semana foi o ICBR. O que é o ICBR? Índice de Commodities Brasil. O Banco Central construiu alguns índices, na verdade dois, vou só pegar esses dois. O índice de commodities, o que ele tenta fazer é pegar a variação do preço de commodities negociada lá fora, que tem impacto na estrutura de preço aqui dentro. Então, saber o comportamento disso é muito importante para a gente saber como vai reagir aí a economia brasileira no quando se trata de preço. E outra coisa que ele fez também foi criar um índice que se chama IBCBR, Índice de Atividade do Banco Central, que é uma proxy do PIB. Só para fazer um parênteses, né? O Banco Central criou esses dois índices meio que para organizar a discussão a respeito das variáveis chaves quando se trata de sistema de metas de inflação no Brasil. Essa situação, por que eles fizeram isso? Né? Para tentar apontar e deixar claro, olha, está num processo de desaceleração ou está num processo de aceleração de preço. Ele tem um guia, né, que, à medida que o tempo vai passando, isso vai sendo incorporado pelos economistas, esses índices. Até agora não tem sido tanto. Mas, enfim, isso é só para colocar o parênteses aqui no meio. Bem, índice de commodities do Brasil, preço, repara só, 2008, quando a gente teve uma inflação bem chata por conta de avanço de petróleo, olha o que tinha subido aqui. Subiu só isso daqui, corrigiu completamente. O preço do petróleo derreteu no meio da crise, vai. Olha o que aconteceu em 2010, 2011. Olha a esticada que deu. Chegou a estar rodando 40% de alta esse índice. Agora está em deflação de menos 12%. O que eu quero apontar com isso, olha, do setor externo a gente não tem problema. Então, quando se trata de inflação. Então, uma situação bastante comportada. Apesar da minha projeção para o IPCA em fevereiro ter errado para baixo, né, eu continuo com um viés para baixo. Mantenho o meu cenário de 5,1 para a inflação em 2012 e vai ser por aí. Bem, agora vamos começar a falar um pouco de PIB, projeção de PIB. Eu vou querer passar com um pouco mais de detalhe. Leia o comentário de hora de hoje, que isso daí está escrito, vale a pena para você marcar algumas coisas. Então, como eu estou trabalhando? Né? Para você fazer qualquer tipo de projeção em economia, você tem que trabalhar com hipóteses. Né? Como a gente está falando de série temporal, né? A gente tá, imaginar o comportamento das variáveis principais do seu modelo. Então, por exemplo, você tem o PIB. O PIB você pode observar pela ótica da oferta, que é o comportamento da agricultura, dos serviços da indústria, ou você pode olhar
pela ótica da demanda, né? Que é o gasto das famílias, o gasto do governo, o gasto dos empresários, que é investimento, e o setor externo. Então, vamos começar a tentar entender como vai se comportar cada um desses. Primeira coisa, gasto do governo. Levando em conta que o governo anunciou, a presidente Dilma, a Miriam Makers falaram que vão continuar segurando, apertando a política fiscal, quer dizer que o impacto como um todo no PIB vai ser ou neutro ou levemente positivo, não vai ser tão estrondoso. Um dos sinais que estão realmente fazendo isso, né? O governo está segurando as contas, essa rebelião na base aliada, o PMDB não para de reclamar da situação com a parceria com o PT, por assim dizer, né? Porque a Dilma está segurando as contas, não está deixando o dinheiro vazar. Então, o comportamento do governo eu entendo como neutro para levemente positivo. O ano passado ela falou que ia fazer aperto fiscal, todo mundo duvidou, inclusive eu, ela fez. Então, o crescimento do gasto do governo no ano foi 2%, 2 alguma coisinha assim. Então, eu não vou apostar de novo contra a Dilma, não. Eu acho que ela vai fazer. Isso não porque é aquele mix da política monetária e política fiscal que eles querem jogar a taxa de juros para baixo. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, investimentos. Como eu coloquei, o ano passado ficou evidente, eu já tenho colocado isso em vários comentários meus aqui, a margem de lucro da indústria está muito comprimida. Por quê? Porque de um lado você teve uma elevação dos salários, o que aumenta custo. Só uma nota, a elevação dos salários vai parar de subir tanto. Na verdade, até estabilizar, vai ficar só rodando um pouquinho acima da inflação, um pouquinho abaixo da inflação, medido pelo INPC, que é o deflator aí da série do IBGE. Mas por quê? Porque já subiu bastante, estaciona, vai ficar aqui vai ficar no patamar alto, mas não vai parar de subir, né? Isso que é o importante. Então, o investimento, você tem um custo que subiu e a margem e as receitas caíram por conta da competição com o importado. Estou falando principalmente da indústria, obviamente serviços não tem essa competição, é blindado naturalmente, por definição, né? Poucos serviços podem ser importados, né? Não são tradables. Então, o investimento vai continuar baixo, porque a indústria fica muito comprimida e a taxa de ociosidade já está em 20%, segundo a CNI, né? Está um pouquinho menos de 20% a ociosidade da indústria. Então, a contribuição de investimento vai ser de neutra para negativa. Então, temos governo neutro para positivo, investimento neutro para negativo. Consumo das famílias. Bem, a gente tem aqui uma situação que eu acho que vai ser da seguinte ordem. A economia brasileira já avançou bastante. Para você continuar crescendo a taxas crescentes do consumo das famílias, é muito difícil. Então, o comportamento, né, como vai estacionar lá em cima, por isso mesmo que eu acho que os salários não vão subir muito mais, porque vai chegar num nível de gente que vai estacionar aqui, a contribuição vai ser neutra, eu acredito até que para levemente negativa. Mas se tem algum lugar que pode ter uma boa notícia, vai ser nessa área. Pode ser até um pouco melhor do que imaginado, se de fato, né, o corte da taxa de juros traduzir num corte mais agressivo para as famílias, né, porque não necessariamente isso é verdade, pode cair a taxa básica, mas não necessariamente cair a taxa para a pessoa física, né, eu acho que aí isso daí segura um pouco. E aí a gente chega no setor externo, e aqui eu tenho esse gráfico que eu já mostrei para vocês, deixa eu tentar ampliar um pouco mais para ajudar aqui a gente a ver. Bem, setor externo. O gráfico vai de 96 a 2011, né? A linha azul, que é essa daqui, é exportação, a vermelha embaixo é importação. Repare que essa área aqui, ó, toda essa área aqui dentro, isso daqui era saldo comercial positivo. Entre 99 e 2010, 2009, 2010, a gente teve um impulso, um dinamismo que entrou na economia brasileira por conta dessa área. Agora repara aqui na ponta, já inverteu. E mesmo que desinverta, né, vamos supor que começa a ter um comportamento mais positivo, porque o câmbio, começa a ter uma situação que inverte, a contribuição nunca vai ser dessa magnitude mais. Porque a atividade mundial já está acomodada, a gente está com uma situação mais tranquila. E a importação no Brasil, olha a esticada que deu aqui, a linha vermelha na importação, explodiu. Então, não tem como isso daí ser verdadeiro. Então, trabalhando com essas hipóteses, de todo mundo contribuindo muito próximo de zero, ou até levemente negativo, exceção eu faço aí para consumo das famílias, que eu coloquei como negativo, mas pode até ser positivo. O PIB não deve crescer tanto. Então, eu estou trabalhando, vou pegar aqui, bem, olhem no comentário diário propriamente dito, que aí vocês vão ter esses números direito. Então,
Então, o que acontece? Né? Eu peguei o PIB peguei 3 períodos de PIB. Entre 2009 e 2010, que é o período... Desculpa. Vou começar aqui embaixo. Né? Aqui entre 2005 e 2007, que é o período pré-crise, né? Quando a economia estava bombando, né? Que nem falava o nosso ministro da Fazenda, Guido Mantega, né? Entre 2005 e 2007. Aqui é 2008, que é o período da crise, né, propriamente dita, e daqui 2009 a 2010. Isso daqui é o crescimento médio trimestral. Então, quanto que cresceu na média nesses períodos de trimestre contra trimestre na série de sazonalizadas? Então, no período pré-crise, a gente estava crescendo 1,13%. Durante a crise, baixou para só 0,25% na média em 2008. Eu só peguei 2008, podia ter pego 2008 e 2009, mas eu quis pegar só 2008. Entre 2009 e 2010, por isso que eu juntei os dois para meio que netar a posição que caiu em 2009 com a de 2010, cresceu bem, cresceu 1,32%. Levando em conta os desafios que eu coloquei nas hipóteses de trabalho, o PIB eu acho que só cresce 0,75%. Repare que é bem maior do que o período de 2008 e até próximo aqui do período, né, do crescimento, né, quando a gente tinha aquele impulso muito forte do setor externo, coisa que a gente não acredito que vai ter. Então, 0,75 me parece razoável. Bem, o problema é que, se a gente crescer 0,75, vou pegar aqui já o gráfico para mostrar tudo. Se a gente crescer 0,75, o PIB brasileiro fecha 2012 com um crescimento só de 2,3%. É um crescimento baixo, né? Realmente é um crescimento bastante modesto, né? Então, levando em conta que ele está num patamar alto, levando em conta os desafios propriamente econômicos, a gente viu a produção industrial essa semana, veio horrível. Os desafios econômicos lá fora. O que a gente está passando no mundo agora é resolver o problema financeiro. O problema econômico ainda vai persistir durante um tempo. Isso vai se traduzir, entre outras coisas, o crescimento mais baixo. O que eu acho bom, porque isso daí vai ajudar a gente a entrar em 2013, 2014, que são anos de crescimento que devem ser acelerados por conta de Copa do Mundo, basicamente, mas mais investimento, coisa do tipo, a poder crescer mais. Então, meio que segurou a onda e está segurando, né? Vai crescendo 2,3%, que é pouco, mas pode ajudar a gente a preparar, pavimentar o caminho lá para frente. Bem, isso daqui é a projeção de PIB. Bem, quando a gente já fiz a projeção de PIB aqui, né? Agora vamos tentar pensar a projeção de Selic. Bem, eles aumentaram a velocidade de corte, 75. Estamos em 9,75. A gente sabe, né, muito bem, que existe aí um piso institucionalizado que é a poupança, né, a remuneração da caderneta de poupança. E a gente descobriu esse piso, né, em 2009, quando a taxa bateu em 8,75, não podia cair mais por conta de todos aqueles constrangimentos. Bem, então o que eu acho que a autoridade monetária vai fazer? Isso daí é meu achismo em relação ao que eles vão fazer. Eles devem cortar a taxa mais 75 pontos base, vai até 9. E para ali. Por quê? Porque para cair mais, teria que agora a bola passa para o Planalto. O Planalto que vai ter que resolver esse problema. Só que a gente tem duas coisas acontecendo agora. Né? A gente está no meio de um ano eleitoral. E a base aliada do governo está meio estranha, se estranhando. Né? O PMDB está exigindo mais participação no governo. Ou seja, está exigindo entrar na máquina com mais força. A presidente Dilma e a liderança política dela, e dele Salvati, enfim, todo esse pessoal, eles não estão querendo segurar, né, essas demandas do PMDB. Então imagina, você acha que eles vão conseguir aprovar uma coisa dessa, ainda mais ano eleitoral? Não. Então o que eu acho que vai acontecer? Vai chegar até 9, já na reunião agora próxima, e ele vai segurar. Vai segurar ali porque não dá mais para cair mais. Como ele vai segurar a taxa ali, a taxa curta vai ficar naquele patamar, vai começar a aumentar e ter uma demanda, uma migração para esses títulos mais longos, né? Para tentar capturar aqueles juros que ainda existem. Por quê? Porque os principais sinais da economia brasileira vão começar a mostrar que realmente daria para até cortar mais a parte curta, né? E aí, quando eles fizerem isso, a taxa de juro longa vai começando a cair aos poucos. Se acontecer isso, vai ser genial isso, né? Vai ser realmente muito bom. Porque pavimenta o caminho até para 2013. Né? 2013 a gente vai chegar a 2012 com um crescimento muito baixo. Vai ter um clima assim, olha, temos que crescer. Nisso a presidente, enfim, o governo, né, pode de fato chamar para si a responsabilidade. Vamos cortar a taxa de juros, vamos mexer no câmbio, barará, barará, e isso daí vai jogar a taxa de juros para baixo, entre outras coisas, mudar a lei da poupança. 2013 é o nome do jogo, aqui em 2012 não dá mais.
Uma das coisas que eu vejo, que era a preocupação muito forte dos economistas na reunião que eu fui do Banco Central esses últimos dias aí, reunião trimestral, é que o hiato do produto vai fechar e que vai dar inflação. Se o meu cenário é verdadeiro, se o meu cenário está correto, o hiato não vai fechar, ele vai abrir, ou seja, a gente vai estar trabalhando abaixo do PIB potencial. Então, isso tudo sugere, mais uma vez, que a gente tem espaço para cortar juros no Brasil de forma clara. Bem, esse é um comentário, hoje eu fiz, bastante longo, é porque tem muita coisa para pensar. Então, só para repassar, PIB baixo, 2,3% em 2012, e eu acho que a taxa Selic só vai até 9 e param por ali, para depois criar uma situação que você consiga cortar mais forte em 2003, aí 2003 pode ir para 8 se eles mexerem na taxa de poupança, na cadeia de poupança. Então, bem, esse daqui foi o Economia em Ação de hoje, muito detalhe, leia o comentário, entre em contato comigo que a gente vai estressando os pontos aqui. Muita coisa para pensar nesse início de ano, e a reunião essa semana que parecia ser super tranquila, acabou sendo bastante animada a reunião do Copom. Bem, é isso, um bom dia, ótimos negócios a todos, até!